Oi, tia. Olá. Tudo bem, Duda? Dormiu bem, Duda? Sim. Oi, Natália. Oi, tia. Tudo bem, querida? Ô, Oi, pessoal. tia. Bom dia, Matheus. O pessoal acordou cedo hoje, está chegando no horário. Ô, coisa boa. Oi. Oi, Letícia, tudo bem? Dormiu bem? Dormi. Tia, em algum momento da aula a gente vai ler o texto que fez, É, lá dos 3 parágrafos. a tia Carla vai conversar a respeito do texto que a tia Carla deu uma olhada ontem e a tia Carla achou necessário não colocar no grupo, mas falar aqui na nossa aula, para explicar direitinho e para mim entender uma coisa de vocês. Por isso que a tia Carla está deixando falar aqui. Nós vamos esperar um pouquinho, ver se entra mais alguém, que aí a tia Carla dá início à nossa atividade, nossa aula de hoje, tá? Tá bom. Enquanto isso, eu estou dando a presença de vocês. A Letícia, presente, né, Lê? Sim. Maria Eduarda. Presente. Matheus. Presente. Natália. Presente. Muito bem. Vamos ver se vai entrar mais alguém. Esperar um minutinho só, aí a gente vai iniciar. Ontem. Ah, não. Deixa eu dar um minutinho aí até a Carla já inicia com você. Para a gente entrar depois. O Matheus disse para a tia Carla assim, ó, tia Carla, eu tive dúvidas na atividade, por isso que eu não vou fazer. Tia. Vou fazer depois. Por causa que tá ali no caderno, responda as questões abaixo. Eu fiquei com dúvida se tinha que escrever no caderno e responder ou só responder. Tá, eu vou explicar tudo direito. Quando a gente fala responda no caderno, é para colocar só a resposta, o que é certo. Então, lá tu vais botar número 1 e vais assinalar a resposta certa, tá? Se a Carla não pediu para escrever... Eu fiz. Você escreveu tudo no texto? Você escreveu tudo no caderno? Não, tia, tô falando o primeiro gráfico eu fiz no caderno. Tá, tudo bem, não tem importância. Mas a tia Carla pediu para não fazer porque ia dar muito trabalho, né? Então, era só para responder. Primeiro, porque o segundo parágrafo ele já estava pronto. Você tem apenas que, no terceiro, fazer o último. O último é que tem que ser feito, né? Mas aí a tia Carla vai explicar depois. Bom, primeiro, a gente já vai iniciar, porque já deu o horário. Primeiro, a tia Carla ficou com uma dúvida, não dúvida, mas a tia Carla disse assim, epa, tem alguma coisa errada que eu preciso explicar para eles. Quem me entregou, ontem postou a redação
eu percebi que fizeram a redação e deixaram linhas na redação que foram feitas. Aí eu vou perguntar, Matheus, você fez a sua redação e você deixou linha. Letícia, você fez a sua redação e você deixou linha. Deixou linha em branco na redação, certo? Sim. Duda, você fez a redação e deixou linha? Não. Não. Será Perfeito. de português? De português. É onde vocês têm que fazer a Eu não deixei? Ah, eu esqueci. Deixou. Só um pouquinho. A tia Qual Carla- redação tinha? Aquela das cenas? Isso. A das cenas. Ontem, na nossa aula, o Matheus mostrou a redação dele e eu falei algo, porque ele tinha feito justamente isso, ter deixado linha. Eu vou perguntar uma coisa para vocês e quero que vocês verdadeiramente me respondam, porque vocês já estão no 5º ano e vocês já precisam saber disso. Primeiro, Matheus, por que você deixou linha no seu texto? Não, tio, nem vi, na verdade. Não, mas na hora de escrever você foi lá e foi pulando linha. Por quê? Sim, O que te por causa do parágrafo. fale? Muito bem, por Mas eu causa errei. do parágrafo. Só um pouquinho. Não é que você errou, é algo que precisa aprender. A Letícia também deixou linha em branco. Por que, Letícia? É porque também foi por causa do parágrafo e também porque eu pensei que era, como eu disse, né? Era 3 partes, então eu pensei que, tipo, né? Então tá. Então você pensou, são 3 parágrafos, eu tenho que pular 3 linhas. É. Muito bem. Agora eu vou perguntar para vocês. Matheus, Duda, primeira Duda. Duda, o que é para ti parágrafo? O que é para mim parágrafo? O que é um parágrafo? É deixar um espaço para poder começar, tipo uma estrofe assim, uma parte do texto. Um espacinho só para poder começar, para dividir o texto em partes. Então, para ti, é um espaço que tem que deixar para começar o texto. Tá. Matheus, o que é para ti um parágrafo? São partes de um texto. São partes de um texto. Tá. Letícia, o que é um parágrafo para ti? Eu acho que quando a gente faz um parágrafo, a gente deixa um espaço, né? Só um espaço. Tá. Aí eu pergunto para vocês, o parágrafo tem a ver com a quantidade de linhas? Não. Matheus? Não. Não. Muito bem. Deixa a tia Carla dizer para vocês algo muito importante e eu espero que daqui para frente vocês não façam mais isso. Quando eu faço um texto, eu faço esse texto falando de um único tema, certo? Vou falar de um único tema nesse texto. Joia! Só que a gente vai pensar o seguinte, esse único texto, ele pode ser dividido com micros, ou seja, pequenas ideias. Dentro desse texto, eu vou ter pequenas ideias. E essas pequenas ideias pequenas ideias diferentes dentro desse contexto do texto. Então, quando eu falo em parágrafo, eu estou falando dessas pequenas ideias que vão estar dentro do meu texto. E essas pequenas ideias, né, que vão ser diferentes de uma da outra, porém falando do mesmo texto,
é que vai fazer o meu parágrafo. E aí vocês vão perguntar, tia, mas esse meu parágrafo pode ser de quantas linhas? Esse parágrafo, ele pode ser de quantas linhas vocês precisarem para desenvolver essa ideia dentro do texto. Então, o meu parágrafo pode ser de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, de 10 linhas. Isso vai depender de cada microideia que eu tiver dentro do meu texto todo. E esse parágrafo não quer dizer que eu tenho que pular uma linha para poder fazer. Senão isso vai estar errado no meu texto. Pular linha dentro de um texto é errado. Não existe isso. Tá? O espaço. O espaço é o que a gente chama da estrutura textual. Ou seja, eu preciso de uma regra. Eu preciso de uma regra para escrever o meu texto. Eu tenho a regra gramatical, eu tenho a regra, né, de como eu vou fazer. Então, assim, o parágrafo, todo parágrafo, eu preciso fazer um espaço para mostrar onde inicia o meu parágrafo. Mas, na verdade, o parágrafo é a minha microideia de um todo do texto que eu estou desenvolvendo. Deu para entender? Perfeito. Fala, Matheus. Que tu falou, tia, ali do espaço, diferencia o parágrafo, né? Não é como se cada ponto fosse um parágrafo. Não. O espaço que vai diferenciar. Não é o espaço que vai diferenciar, a ideia vai diferenciar. Né? Não é como se fosse cada ponto um parágrafo. Não é. Não. Dentro de um parágrafo, eu posso ter várias frases, vários períodos. Lembra que a gente aprendeu as frases, os períodos? Então, dentro de um parágrafo, eu posso ter várias frases, vários períodos. Então, o meu parágrafo é a ideia, né, que eu vou desenvolver dentro de um tema, um tema só. Então, ontem a tia Carla mostrou para vocês, né, o início, o meio e o fim. Lembra lá o início, o que estava pedindo para fazer o início? Aquilo é um parágrafo. No meio, estava falando sobre outras coisas, né? Aquilo é um parágrafo. O fim falava de outra coisa, é o parágrafo. Só que todas essas coisas que estavam falando seria de um mesmo assunto, de um mesmo texto. Deu para entender? Então, o que é que eu vou pedir? Tá? O que é que a tia Carla vai pedir? Letícia, preciso te ver. Letícia, não tira a câmera, tá? Mas eu não tirei, tia. Só que mas eu não estava te vendo. A tia Carla precisa te ver. Tá bom? Então, olha só. O que eu vou... Bom dia, Anderson. A tia Carla já iniciou a aula. É muito importante que você assista o início dessa aula, que eu estou falando sobre a construção da nossa produção textual. Então não esqueça de assistir depois. Matheus e Letícia, o que é que eu vou pedir para vocês? Vocês vão arrumar o texto de vocês, certo? Vocês vão tirar as linhas que deixaram em branco e vão organizar o texto novamente para depois postar novamente. Entenderam? Tá. Entenderam, né? Ó, só um pouquinho. Bom dia, Caio. Nós já iniciamos a aula. A tia Carla falou de algo bem importante sobre a produção textual de ontem, sobre as cenas, tá?
que a tia Carla viu algo e teve que explicar. Então, eu quero que você, depois, acesse essa nossa aula e pegue a explicação do início da aula, certo? Para você não cometer o mesmo erro. Perfeito? Então, tá. Então, Matheus e Letícia, vocês precisam arrumar o texto que fizeram, tá? Hoje, vocês vão ler, não tem importância, vocês vão ler para a tia Carla o que fizeram, mas eu quero que depois arrumem um texto, tá bom? Então, tá. Eu vou pedir para Duda. Duda, você pode iniciar a leitura do seu texto. Só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa a tia Carla pegar aqui para anotar direitinho aqui. Tia. Oi. Eu só queria dizer que no meu texto só faltou um parágrafo para fazer. Você pulou a linha no seu texto? Eu fiz um parágrafo, aí eu pulei uma linha. Aí eu fiz não pode, não pode. Eu expliquei justamente isso. Anderson, o que é um parágrafo para ti? É só... Não, o que é um parágrafo? É um espaço que você deixa? É só um espaço que a gente deixa no texto? Não. É o que, então? O que é um parágrafo? Você sabe dizer para a tia Carla o que é? Ou você não sabe o que é um parágrafo? Não sabe. Tá, então eu vou repetir de novo. A gente, quando pede... Anderson, presta atenção na tia. A gente, quando pede para fazer um texto, isso é qualquer texto. Eu estava dizendo para eles que a gente, quando faz um texto, a gente pega um tema para falar sobre aquele tema. Correto? Não é assim? É. O que significa parágrafo? Parágrafo são ideias, micro-ideias, pequenas ideias referente a esse tema que eu tenho que escrever. Isso é um parágrafo. Então, cada parágrafo vai falar de algo relacionado a esse tema do texto que você está desenvolvendo. Isso é o parágrafo. Aí eu pergunto para você, Anderson, o parágrafo tem que ter quantidades de linhas exatas? Sim. Não. Não precisa. O parágrafo, ele vai ter a necessidade de linhas de acordo com o que eu preciso falar daquela ideia que eu estou colocando ali. Então, o meu parágrafo pode ter 3 linhas, pode ter 4 linhas, pode ter 5 linhas, pode ter 10 linhas. Meu parágrafo, ele vai ter várias frases, vários períodos que a gente estudou do que é uma frase. Eu posso ter muitas frases dentro de um mesmo parágrafo, mas aquele parágrafo vai estar falando de uma mesma ideia. O outro, por que a tia Carla diz assim, ó? Vocês precisam escrever um texto onde tenha o início, o meio e o fim. Por que a tia Carla fala isso? Porque o início é uma ideia que tu vais ter do texto. O meio é o desenvolvimento dessa ideia que você tem do texto. É uma outra ideia. E o fim é uma outra ideia do texto que tu vai ter, ou seja, da conclusão, do fechamento de um texto todo.
Deu para entender o que é um parágrafo? Então, assim, vamos supor, eu vou escrever sobre o Anderson. O primeiro parágrafo, a minha ideia do primeiro parágrafo é mostrar para os outros aonde o Anderson mora, com quem que o Anderson mora, se o Anderson tem irmã, se o Anderson aonde o Anderson estuda. Essa é a primeira ideia que eu tenho do Anderson. No segundo parágrafo, eu já vou falar do Anderson. Como o Anderson qual é o jeito dele, fisicamente e emocionalmente, quem são os amigos do Anderson. Joia! Aí, o último parágrafo, eu vou dizer para o Anderson o quanto que eu gosto de ser amiga do Anderson. Você viu, Anderson, que eu falei de um texto todo sobre você, mas as ideias dentro do texto mudaram? Essas ideias que mudam sobre o mesmo assunto é que é o parágrafo de um texto. Entendeu? Entendeu mesmo? Por isso que a tia Carla diz que um texto não se pula linha. O texto não se pula linha, porque você está falando de um mesmo assunto. São micro-ideias diferentes? São, mas é sobre o mesmo assunto. Então, eu não vou pular a linha. Eu vou fazer um texto contínuo. E quanto ao espaço, isso não tem a ver com o parágrafo. Isso tem a ver com a regra gramatical da língua portuguesa. Lá diz, vou escrever um parágrafo, eu vou deixar um espaço da margem, indicando que aquele ali é meu parágrafo. Entendeu agora, Anderson? Então, o que é um parágrafo? São micro-ideias de um texto. Muito bem! Ano que vem, quando for para uma escola e o professor de português perguntar, você vai saber, eu tenho certeza. Entendeu? São micro-ideias de um texto sobre o mesmo assunto. Olha só que bonito. Certo? E essas micro-ideias tem que ter um número exato de frases? Não. Quantas frases vai ter que ter, então? Não, tia, eu disse que não precisa Não. ter um número. Vai depender do que eu vou Da pessoa. Não, vai depender do que eu vou escrever sobre aquela microideia. Perfeito? Então tá. Então, olha só o que eu quero. Quem fez o texto deixando linha, pulando linha, vai refazer o texto. Fala, Anderson. Mas, tia, a gente só vai ter que tirar essas linhas, né? Mas Exato. não é que tem que escrever o texto de novo. Não. Você vai ter que tirar as linhas que deixou em branco. Tá. Entendeu? Aí, ou seja, você vai passando a linha para cima, né? O que escreveu para cima. É assim que tem que fazer para arrumar. Entendeu? Eu só fiz ainda 2 parágrafos. Tem que arrumar. Tá bom, Anderson? Tá bom. Tá bom, Matheus? Tá bom, Lelê? Sim. Tá bom, Caio?
Você deixou linha também, Caio? Tá sem som, amor, tá sem som. Daquele dia que tu me falou, eu arrumei, daí agora tá certo. Hoje eu fiz. Perfeito. É o que eu disse para eles, foi falta de atenção, porque eu tinha falado para o Caio na aula passada, né? O Caio mostrou isso, e aqui a Carla falou. Mas está tudo bem. Isso quer dizer que aprendemos, né? Agora eu sei que vocês não vão errar mais quando eu pedir para fazer um texto. Agora, curiosa como eu sou, eu quero ouvir o texto de vocês. Vai iniciar a Duda. Vamos lá, Dudinha? Uhum. Leia para nós. O título do meu texto eu já posso falar, né? Sim, Também. pode. Ah, tá. É O Piquenique. Tá. Em um belo dia, a bruxa Só um Zelda e seu pouquinho, gato... meu amor. Só um pouquinho, meu amor. Tá bom. Qual a cena que você Ah, tá. escolheu? A primeira ou a segunda? A segunda. Ah, tá. Muito bem. Pode falar agora, querida. Tá. O Piquenique. Em um belo dia, a bruxa Zelda e seu gato Maurício foram ao parque para fazer um piquenique. Levaram variadas comidas. Batata chips, sanduíches, frutas, geleias, amêndoas e limonada. E além das comidas, eles tinham que se divertir. Levaram um jogo de damas. Até que um inseto inesperado invade o piquenique e atrapalha a partida de dama que gato Maurício estava ganhando. A bruxa Zelda estava perdendo a paciência, tanto com a partida que estava perdendo, tanto com o inseto. Até que Zelda teve uma ideia. Se lembrou da raquete que tinha trazido. Rapidamente, Zelda tentou espantar o bicho. Teve 1000 tentativas, mas nada do bicho desaparecer. Até que o gato se lembrou da varinha da bruxa. Jogou a varinha para ela. Zelda pegou a varinha, jogou a raquete longe e pegou no gato. Mas ele ficou bem. E a bruxa fez a mágica, mas não deu certo. Acabou trocando umas letras e o inseto virou hipopótamo voador. Depois disso, Zelda refez suas aulas de magia. Muito bom! Parabéns! Gostei! Parabéns, Duda! Matheus, pode falar. A minha que eu escolhi foi a primeira cena. Primeira E o cena. título é A Festa na Escola. Numa bela noite de Halloween, Mariana foi convidada para uma festa da escola. Mariana estava tão ansiosa que planejou tudo uma semana antes. Que horas que ela iria, que fantasia usaria, etc. Então Mariana decidiu que se fantasiaria de bruxa e pediu para sua mãe costurar uma. Toda a fantasia pronta, porém, bem na hora de sair, Mariana perdeu o convite que precisaria para entrar na festa. Mariana e sua mãe foram correndo procurar o convite. Encontraram o convite atrás do sofá. Depois, rapidamente, Mariana terminou os toques finais da fantasia, vestiu a fantasia e foi para a festa. Perfeito! Muito bom, Matheus. Parabéns. Muito bom. Você, Letícia? Tia, o meu não ficou muito bom, não. Eu escolhi a primeira cena. E o nome é Bia e seus amigos. Vou começar, tá? Pode começar. Tá. O sol iluminava sua mãe fazendo a fantasia de Halloween para a Bianca. Ela ficou muito feliz que sua mãe conseguiu fazer uma fantasia para ela. Ela experimentou a fantasia e disse que estava muito bom, ainda mais com a sua personagem favorita, que é obviamente a bruxa, com um capuz roxo bem forte, com glitter e um pouco de laranja. Então a mãe dela mediu ela, fez o tamanho certinho e depois ela foi correndo em direção ao quarto para enfeitar um pouco mais, com estrelas, imagens e etc. Pronto, agora meus amigos já vieram para o Halloween. Perfeito. Muito bom, querida. Ficou curtinho, tio. Não tem problema. O importante é ter... 3 parágrafos?
Não, ter 3 parágrafos e você conseguir entender o que você quis passar com a ideia do teu texto. Então, tem um encadeamento aí de ideias e a gente sabe o que aconteceu na tua história. Então, isso, parabéns. Fala, Matheus. Depois que eu terminei, eu perguntei para minha avó e para o meu avô, eles viram e acharam legal. Então, eu nem precisei ler. Muito Eles bem. que me ajudaram, né? Joia, legal. O Anderson não fez, né, Anderson? Então, em outro momento, eu vou pedir... Oi. Só falta um parágrafo. Tudo bem. Então, em outro momento, quando estiver pronto, você me avisa para você fazer a leitura para mim, tá? Eu vou deixar aqui anotadinho que você não leu. Agora, Caio, você pode ler para mim a sua. Peraí, tia. Certo dia, vimos mãe de Júlia... Só um pouquinho, amor. Ô, Caio, o nome do teu texto e qual a cena? Eu escolhi a primeira cena e o nome do texto é O Dia do Halloween. Perfeito, pode ir. Certo dia, vimos mãe de Júlia cortando tecidos e folhas e montando uma linda fantasia para a Júlia ir para uma festa fantasia. Ali vemos que ela está montando uma fantasia de bruxa, pois a bruxa representa o Halloween e Júlia gosta de Halloween e a Júlia gosta muito de Halloween, por isso está caprichando na fantasia. Depois de um tempo longo montando essa fantasia, ela está pronta. Agora é só provar a roupa e ver se cabe certinho no corpo. A Júlia gostou muito dessa fantasia. Agora é só ir para a festa, fantasia e se divertir com suas amigas. Dessa fantasia, a Júlia não gostou apenas do seu chapéu. Então ela viu o chapéu todo e fez algumas modificações no chapéu. Pintou algumas coisas e aí sim ficou bonita para ir à festa e assim foi o Halloween da Júlia. Muito bom. Tivesse ajuda para fazer esse texto? Não, tia, estava pensando. Muito bom. Perfeito. Parabéns, tá? Então, quem vai ficar faltando para ler o texto para a tia vai ser o Anderson, o Marcos e a Natália. A Natália estava, mas eu acho que... Ela caiu te mandando mensagem no grupo. Ela mandou mensagem. Ela não Então, consegue... Não entrar porque tá pedindo senha. Ela não consegue entrar, tadinha. Então, tá bom. Então, eu quero falar com vocês da questão do texto. Entenderam, então? Perfeito. Da questão do parágrafo, né? Joia. Agora, nós vamos pegar a nossa atividade de... Que? Oi? Matemática. Eu não consegui começar a fazer de matemática porque eu estou fazendo esse do texto. Não, mas aí, o Anderson, aí, calma aí. Aí você tinha que fazer o seguinte. Ontem foi o dia do texto. Sim. Por que não finalizou ontem? Por que você não fez essa atividade do dia de ontem? Hein, Anderson? O que aconteceu ontem que você não conseguiu fazer? Porque a gente teve aula de manhã, mas teve o período todo da manhã para fazer, teve mais o período da tarde para fazer, teve o período da noite para fazer, e aí você vai deixar para fazer hoje, onde você tem outras atividades para fazer. Tu não acha que está um pouco errado isso? Hein?
Se você continuar fazendo dessa forma, você vai ficar atrasado nas suas atividades. Você não concorda comigo? Então, você precisa se organizar. Eu não sei o que você fez ontem, né? A tia Carla não sabe o que pegou o teu tempo de estudo, mas a atividade de produção textual já era para ter finalizada ontem. Se você tivesse em sala de aula com a tia Carla, você ia dizer, não, tia Carla, eu não vou fazer aqui, eu vou deixar para fazer lá em casa. Aí chega em casa, você não fez, você ia voltar no dia seguinte, eu ia pedir o seu texto e você ia dizer o quê? Não, tia Carla, eu não fiz, porque aqui na escola eu não quis fazer, fui para casa também não deu tempo de fazer, vou fazer aqui. Você iria conseguir fazer em sala de aula o texto do dia passado? Não, porque a tia Carla iria estar passando outra atividade para você. É o que está acontecendo aí, né? Então, o que é que eu vou pedir para você fazer hoje? Você vai deixar o texto de lado, vai fazer à tarde e você vai dar continuidade na atividade de hoje. Tudo bem? Eu vou fazer isso, tia. Então Depois tá. eu vou Olha arrumar só o o que, meu. que a tia Carla, olha só o que a tia Carla vai fazer agora, tá? O que eu quero que vocês façam? Como eu vi, como a tia Carla passou para vocês, na atividade de matemática, muitas tabelas, eu não quis fazer vocês perder tempo construindo as tabelas que a tia Carla passou. Por isso que a tia Carla pediu para vocês colocarem no caderno de desenho, no caderno de diário, apenas as respostas, para facilitar. Então, vocês vão escrever lá no caderno a data de hoje, vão escrever atividades ali, né? Exercitando medidas de temperatura. Aí vão colocar questão número 1. Lá na questão número 1, vocês vão olhar o termômetro, vão ver qual é a temperatura da febre de Roberto, vão olhar direitinho o que está marcando e vão colocar no caderno de vocês a alternativa correta, que é qual? Tia, mas daí coloca a letra A, por exemplo, ou coloca a temperatura que tá só? Você vai botar a letra que indica ela, junto com a Ah, tá, temperatura. só a letra. Não, tá. não é só a letra. Junto com É a a temperatura. letra junto com a temperatura. Fala, Maria. Tia, tem que copiar número 1, escrever toda o enunciado? Não, só a resposta. Você vai botar número 1. Aí vamos supor que você acha que é a letra A. Você vai botar letra A, 39 graus centígrados. Como está ali, mostrando na letra A. E assim vocês vão fazer com todas as questões, colocando só a resposta. Porém, na questão G, eu tenho uma tabela da variação de temperatura dos 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sexta. Aí eu tenho a temperatura mínima e a temperatura máxima. Prestem atenção, porque eu vou explicar essa questão na segunda aula, tá? Então, tentem fazer as que vêm antes dessa questão, tá bom? E na segunda aula a gente fala sobre a última questão. Até depois. Até depois. Tchau, tia. Beijo, tchau.